Olha, a polêmica do carnaval que não tem fim para ambulantes na Barra. A estrutura ainda não foi liberada, a famosa passarela não foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, deve passar por nova vistoria hoje. Acho que é a 10ª vistoria. Gabriel Nascimento com mais informações, depois a gente vai ao vivo com ele lá no circuito Barrondina. Primeira reportagem, depois do vivo. 31 de janeiro. O Ministério Público promove a primeira vistoria na estrutura. Nela é sinalizada a necessidade de reparos e correções para evitar que a passarela se movimente sobre a areia, por exemplo. Nós encontramos, particularmente nessa estrutura, trabalhadores, executando atividades com risco de queda de altura, sem que as medidas de prevenção contra a queda de altura fossem adotadas. A fiscalização, então, procedeu com a lavratura do termo de interdição. A atividade foi paralisada na última quarta-feira e a empresa também foi notificada para adotar as medidas necessárias para garantir que essas atividades possam ser retomadas sem o risco de queda de altura. Ao mesmo tempo, o Ministério Público recomenda a não utilização da passarela durante o carnaval. Na ocasião, o titular da Secretaria de Ordem Pública, Alexandre Tinoco, esclareceu a ação. Todas as partes que já têm um guarda-corpo, que já tem um gradil, ela está liberada para trabalho, para conclusão. Estamos fazendo toda a parte de amarração, de segurança embaixo, corrigindo inclusive alguns pontos que foram pontuados na última vistoria, que compareceu o Corpo de Bombeiro, o Ministério Público, todos os órgãos de fiscalização, inclusive os municipais a título da SEDU e os nossos próprios funcionários da CEMOP. 8 de fevereiro. No dia da abertura oficial da festa, o prefeito Bruno Reis falou ao QVP. Então tem gente que está aí manifestando que precisa entender que teve um processo para evitar filas, era uma demanda da imprensa, era uma demanda de todos, nós fizemos e que agora essas pessoas precisam sair e dar lugar a quem se credenciou. Então eu quero pedir o apoio da imprensa para eventuais manifestações, para que haja essa conscientização. A entrevista foi dada enquanto ambulantes faziam mais um protesto na Barra. No dia 2, que a gente veio do Rio Vermelho para vir para aqui para trabalhar, para guardar nosso lugar. Mas nenhum da gente quer ir para essa estrutura, porque nós sabemos que é uma tragédia aí anunciada. Ainda ontem, uma nova visita foi feita pelo Ministério Público com a presença da SEAT, Central de Apoio Técnico. Na ocasião, a empresa FGM, que ergue a ala exclusiva, afirmou que inconformidades estavam sendo sanadas. Até ontem, o Corpo de Bombeiros aguardava a finalização das instalações para fazer uma nova avaliação da estrutura, ainda não liberada pelo órgão. Hoje pela manhã, os agentes retornaram à ala exclusiva. A equipe de manutenção está trabalhando ainda e muito provavelmente nós retornaremos para verificar se as correções foram feitas. Que pontos são esses? São escadas ainda sem tamponamento, arestas vivas que podem submeter a alguns ocupantes ali algum corte, algum ferimento. E isso é sempre notificado pela equipe de vistoria do Corpo de Bombeiros, eles já estão providenciando essas correções. Olha, e atenção, hein? A passarela acaba de ser liberada. Vou para lá com ele mesmo. Gabriel Nascimento chegando com a informação. Mais uma vez com você, Gabriel. Os ambulantes já trabalham na passarela a partir de hoje, é isso? Casimiro, a gente vai saber dentro de alguns minutos. Eu vou conversar com o Tenente Coronel Valdir, do Corpo de Bombeiros, que liderou a equipe que vistoriou mais uma vez a ala exclusiva que fica entre as imediações do Farol da Barra e a região do Barravento. Por enquanto, nesse segundo dia, os ambulantes permanecem na avenida como nos outros anos. Esse trabalho aconteceu agora pela manhã. Num primeiro momento, como vocês viram na reportagem, houve a identificação de mais irregularidades, a chuva caiu com força e uma nova inspeção foi realizada agorinha há pouco e, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o Comando de Segurança contra Incêndio, houve a resolução, a solução para essas irregularidades que haviam sido apontadas e que ainda existiam aqui nessa região do Farol da Barra, circuito do Barrondina. Como vocês viram também na reportagem, desde o início, desde o anúncio, houve muita polêmica. Parte dos ambulantes que concorda com essa ala exclusiva, acredita que se trata de um avanço, e o outro lado que acredita que não. Eu vou conversar agora com Ana Paula Coité, promotora de justiça, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vinda ao QVP, muito boa tarde. Feita agora essa liberação, quando os ambulantes devem ter acesso a essa estrutura? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, o Ministério Público tem feito regulares inspeções diárias aqui no local.
a fim de averiguar se as adequações que foram produzidas nas recomendações do Ministério Público, de modo a atender a segurança dos vendedores ambulantes, foram atendidas. Agora há pouco, o nosso tenente-coronel Valdir, do Corpo de Bombeiros, nos informou que o Corpo de Bombeiros irá produzir o documento de liberação, que é o AVCB. Então, a partir do momento que o Ministério Público receber essa documentação do Corpo de Bombeiros e dos demais órgãos que são responsáveis também por essa liberação ou não do uso, o Ministério Público irá formular um pronunciamento seguro acerca dessa matéria. Então, nesse primeiro momento, houve a liberação, mas essa liberação ainda precisa ser formalizada, assim como as outras recomendações ao longo dessas últimas semanas. A liberação do Corpo de Bombeiros vai ser formalizada. Tão logo a gente receba essa documentação e, porventura, demais documentações necessárias para que o MP possa produzir algum entendimento sobre a questão, aí sim a gente irá produzir. Obrigado, Ana Paula Coité, promotora de justiça. Casimiro, daqui a pouquinho eu vou conversar com o tenente-coronel Valdir para que ele fale as irregularidades que foram encontradas e, após esse contato do Corpo de Bombeiros com a empresa responsável por essa construção, o que foi feito. Ele já está aqui agora disponível, dentro de alguns minutos a gente vai conversar. Esse é um assunto que, desde o início, vem provocando grande polêmica e, muito por conta disso, os colegas estão todos aqui também apurando e trazendo as informações da melhor forma possível. Obrigado por conversar conosco mais uma vez. Encerrado o trabalho, a promotora falava sobre a apuração, ou melhor, a formalização agora, mas todos os quesitos sinalizados foram resolvidos? Sim, tudo que consta no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros foi atendido, toda a parte de segurança estrutural nós verificamos, não é? Inclusive orientamos a equipe de manutenção a ficar aqui constantemente para qualquer estrutura que ela venha a ser atingida por qualquer objeto, ela possa ser reparado instantaneamente. Então, todos esses cuidados já foram feitos, extintores, saídas de emergência. Nós tivemos pela manhã, alguns pontos foram notificados e a equipe de manutenção corrigiu todos eles, que eram algumas arestas vivas ali que poderiam submeter os ocupantes ali a algum corte. Eles retiraram essas arestas, corrigiram as escadas, como nós orientamos, e a partir daí nós emitimos o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, certificando que essa estrutura está executada conforme o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Tenente Coronel, eu vou pedir que o senhor aguarde só mais um instante, porque Casimiro tem uma pergunta. Sim. Bem você, só para a gente entender bem destrinchado, como eu costumo dizer, pelo Corpo de Bombeiros, os ambulantes já podem trabalhar ocupando a passarela, mas depende só da burocracia do Ministério Público. Dá para ele explicar, o Tenente Coronel Valdir, sobre isso? Ou seja, se fosse possível, os ambulantes já poderiam trabalhar hoje e agora na passarela, é isso? Tenente Coronel Casimiro pergunta o seguinte: pelo Corpo de Bombeiros, os ambulantes já poderiam atuar, não fosse essa questão burocrática da formalização? Não, os ambulantes só podem ocupar após a estrutura estar liberada pelo Corpo de Bombeiros, que avalia todos os quesitos de segurança contra incêndio e pânico. Então, as saídas de emergência dimensionada para aquele público, a quantidade de brigadistas ali no local, inclusive a própria equipe da Prefeitura. Então não está liberada. Na nossa reunião conjunta que tivemos com a Prefeitura, ele vai disponibilizar guardas municipais para cuidarem da segurança desses ocupantes aqui. Então, tudo isso foi pensado de maneira conjunta com o CREA, o Ministério Público, os órgãos da Prefeitura, para que garantisse um espaço seguro para essas pessoas. Talvez eu não tenha tá liberada repassado da melhor forma. Houve a liberação, houve a identificação de que os pontos sinalizados foram resolvidos, mas precisa formalizar. A passarela está liberada, mas precisa formalizar. Não, veja só, como eu digo, o processo de liberação é um processo que envolve vários órgãos. Um desses documentos é o documento do Corpo de Bombeiros, que era justamente o principal documento que necessitava para a liberação. Nós emitimos esse documento agora, no final da manhã, quando constatamos que tudo estava de acordo com a norma do Corpo de Bombeiros. Então, provavelmente, a parte de regularização perante a Prefeitura pode ser que exija uma outra documentação além do Corpo de Bombeiros, mas por parte do Corpo de Bombeiros a estrutura está liberada. Pronto. Casimiro, só para o pessoal entender, da parte do Corpo de Bombeiros está liberada, mas são vários órgãos que atuam junto a essa questão da ala exclusiva. Então,
Nesse primeiro momento, houve a liberação da parte do Corpo de Bombeiros e a gente vai acompanhar nas próximas horas de que forma se posicionam CREA, de que forma se posiciona o Ministério Público e até mesmo a Prefeitura de Salvador. Mas sigo com você para esclarecer mais dúvidas aqui com o Tenente Coronel Valdir.